Bom, chegamos aí a mais um episódio do nosso Fiz um Timbre e hoje eu quero falar de um timbre de um álbum que marcou muito a minha adolescência e que até hoje eu acho ele bem malvado e bem pesado e bem ignorante. E pra mim é a melhor fase do Trivium, tá? Na época ali do In Waves e o Vengeance Falls, eu acho que é isso. Dito isso, vamos aprender a montar aí o timbre de In Waves e ele me surpreendeu bastante pela construção, ele tem algumas frequências ali que você fica meio surpreso, então sem mais delongas, bora aí pro assunto. Mas antes, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Pedro. Aqui nesse canal a gente fala de música, guitarra, metal e afins. E toda semana tem um vídeo de timbre, que eu te ensino a fazer um timbre de uma banda que você gosta, de um álbum que você gosta muito. Então, considere se inscrever se você não está inscrito ainda. Bom, começando do começo, que eu gosto sempre de lembrar, aqui foram usadas guitarras com captadores Les Pauls e Flying Vs com captadores ativos da MG, então já tenha em mente que você vai precisar ter um humbucker de alta saída para chegar perto desse timbre. Não precisa ser, obviamente, um MG, mas é legal falar que tem que ser alta saída, senão você vai ter aquela história, você vai ter que aumentar o timbre, aumentar o ganho do amplificador, ou aumentar o boost, e vai soar mais parecido, mas ainda assim pode soar mais embolado, então se você conseguir um captador com alta saída, é o melhor dos mundos. E aqui foi usado a afinação drop dó sustenido na maioria das músicas, então guitarra inteira meio tom abaixo, com o bordão um tom e meio abaixo, para ficar o drop dó sustenido aí da época deles. Eles usaram bastante essa afinação tanto nesse álbum quanto no Vengeance Falls que eu falei. Então tenha isso em mente também. Bom, a base deste timbre é um PV 5150, surpreende muito, né, pela época e pelo objetivo da banda, mas na minha construção aí no Amplitube, eu preferi usar o PV, ainda é um PV, só que é o 6505, que é a versão mais moderna do 5150. Vou te passar aqui todas as equalizações certinho, você faz o teste no 5150, mas tenha em mente que como é uma sonoridade mais moderna, pode ser que o 6505 ou até mesmo o EVH3, se você tiver uma modelagem dele, pode soar melhor do que no clássico 5150. Fica aí primeiro asterisco na construção desse timbre. Diferente de muitos timbres ali da época, esse timbre não tem um médio escavado, pelo contrário, ele tem uma frequência bem média. Então você vai ali usar mais ou menos o ganho em 1 hora, ali em 6 mais ou menos. O bass você vai manter ele em 11 horas para meio-dia, então na metade basicamente, não se manter ele controlado. Os médios em 2 horas, aí aqui eu falei, é importante se dar um pequeno boost nos médios, porque vai fazer diferença para soar como no álbum. E treble em 1 hora e presence em 2 horas. Médios para agudos ali, você vai dar um leve boost, não vai aumentar tanto, mas a gente ainda vai fazer toda a diferença. Lá no final da cadeia tem um equalizador que eu vou mostrar para você, que esse equalizador, quando eu coloquei ele e eu ainda tive que fazer alguns ajustes mais finos e tudo mais, mudou completamente a cara do timbre. Então tenha em mente que essa é a base, mas se você quer realmente chegar no resultado mais fiel possível, você vai ter que pôr um equalizador lá no final, depois da caixa, depois dos microfones, para refinar e rebuscar ainda mais. Aqui de novo a gente vai usar o clássico Tube Screamer para empurrar o amplificador. Então a gente vai deixar ali o drive no 0, tone em 1 hora e level de 2 a 3 horas, que é realmente para limpar ali os graves do amplificador, pré-amplificador, né? Dar um boost de médios e agudos, para chegar numa paletada mais nítida e mais agressiva e tight mesmo, né? Bem mais presente, sem embolar.
De gabinete, a gente poderia usar duas opções. Eu não fiz o teste com as duas. A gente poderia usar tanto a caixa mesa Bug 4 de 12 quanto a caixa Marshall, aquela 1960, né, que é a caixa do Plex. Eu optei por testar o mesa Bug, a caixa de 4 de 12 mesa Bug. Achei que já ficou muito bem, já resolveu o problema lá no final das contas. Então é essa caixa que você está ouvindo aí no timbre do vídeo. Uma caixa mesa Bug 4 de 12 com os V30. Também fez toda a diferença aqui usar o V30 nesse som do Trivium, tá? Outros falantes aí vai mudar bastante algumas frequências e aí vai ser mais difícil de você chegar num som mais próximo. Então, a caixas 4 de 12, mesa Bug, vintage 30, é sucesso. Para microfones, um pouco clichê, mas que funcionou muito bem para época, SM57 na boca do falante, um Axis bem no centro, pode tirar um pouco ali do centro mesmo para filtrar um pouco alguns agudos, mas é no centro, encostado na boca do falante, e um MD421 ali posicionado na borda para trazer mais corpo, pode afastar ele mais um pouco para dar mais profundidade pro timbre, para pegar um pouco de reverberação da sala também. Eu coloquei aqui uma sala pequena, se não me engano, um timbre, ou eu isolei, acho que eu isolei para esse timbre, lá no Amplitude. Então, se você for replicar isso, tenha ciência dessas configurações, ou procura aí um IR com essas características, né? Uma caixa 4 de 12 mesa Bug com V30 e essa combinação de microfones aí para funcionar o mais próximo possível do timbre do Trivium. E aí uma nota que é importante deixar claro, né, que é deixar um EQ ali, nesse timbre em específico eu deixei o EQ não, o Noise Gate ali no Send Return do amplificador, então no multi-efeito, claro que é no multi-efeito, porque eu já falei isso em outros vídeos e eu certeza que alguém vai vir falar que eu tô falando merda. Mas num multi-efeito, numa pedaleira, num plugin, você vai colocar ali no Send Return do amplificador, seria entre a simulação do head e a simulação da caixa, você vai deixar no meio deles o Noise Gate. Não é assim que funciona na vida real, mas no multi-efeito é assim que você vai entender esse lugar na cadeia de sinal. Então, quando eu falo ali no Send Return do amplificador, no multi-efeito você vai colocar entre o pré e o gabinete. E aí o final do timbre, você pode usar um compressor se você quiser, para tentar apertar mais ali a palitada e deixar as notas mais próximas umas das outras, até porque nesse álbum tem muitas notas, tem muitos riffs que eles usam o bordão em drop dó sustenido com outras notas que não são a quinta. Então tem essas combinações aí, o próprio refrão de In Waves é assim, são power chords que são diferentes, e a nota da ponta tem uma melodia mais proeminente, então é legal você ter um compressor para as duas notas soarem no mesmo volume, né, no volume próximo. E aí, depois vem o equalizador, que fez toda a diferença, de novo, como eu falei, eu vou deixar aí o print na tela para você, porque eu tive que testar bastante, eu deixei aqui anotado, mas o que eu lembro é que tem como eu falei que é um timbre muito médio, tem um boost considerável ali na frequência de 2K, que é o que fez... Eu tava testando um boost em 1K e 2K, e tava cortando a frequência de 4K, mas não tava soando muito legal. Quando eu deixei menos 1 dB na frequência de 1K e subi, dei um boost só na frequência de 2K e tirei 4K de novo, é o que você tá vendo aí na tela, se você já não viu, se eu já não coloquei, foi como eu cheguei no timbre realmente ali na definição, foi quando realmente deu match ali no negócio. Eu olhei e falei, putz, beleza. Essa aqui é a equalização que fez sentido. Aí tem algumas outras frequências ali que eu tirei no final das contas, dei um reforço ali um pouco nos graves, mas você tá vendo aí na tela como que eu fiz essa configuração aí no final da cadeia. Se você tiver no seu multi-efeito, na sua pedaleira, enfim, um equalizador de 10 bandas com essas frequências aí, vai ser excelente para você conseguir fazer esses ajustes e chegar no som mais possível aí do original, que sai igual o som timbre que eu fiz aqui nesse vídeo. Bom, para esse timbre é isso.
Tem algumas... Eu tentei deixar aí o mais detalhe possível. Se eu não falei alguma informação, coloquei aí na tela para você ver, para você entender como que foi configurado. Por exemplo, os amplificadores têm os microfones têm um volume específico, tem um equalizador aí que eu falei que fez toda a diferença. É legal falar. Essas pequenas ajustes e testes que eu fiz foi que realmente fizeram a diferença para eu conseguir chegar no timbre mais próximo possível. Me diz aí o que você achou desses timbres, se você curtiu, se não curtiu. Cara, se inscreve lá no Patreon, faz essa boa aí pra gente. Eu coloquei lá um plano de $2, dá mais ou menos R$12, R$13. Pra quê? Além de você ajudar este canal que tá chegando, que tá crescendo, que tá começando a trazer esses vídeos legais pra você, lá no Patreon a gente tem acesso, você vai ter acesso a todas as capturas desses timbres. Então, se você não quiser montar o seu próprio timbre na sua pedaleira, ou se você fez e não achou que tá tão legal, eu vou disponibilizar as capturas que eu fiz desses timbres que você ouviu aí no canal, tanto desse como qualquer outro episódio do Fiz o Timbre, lá no Patreon. Então, assim, R$12 é um salgado e uma coquinha que você compra. Faz essa presa aí, ajuda nós, que vou colocar lá todos os episódios de Eu Fiz o Timbre, terão as capturas lá, tanto a M3 quanto o NAN. Então, independente da sua pedaleira aí que você quer usar. Futuramente eu posso colocar os presets do Amplitude também. Eu não fui atrás de exportar os presets do Amplitude ainda. Mas se você quiser também, já deixa aí nos comentários. Enfim, fecha parênteses. Deixa aqui nos comentários qual é o próximo timbre que você quer. Eu tô fazendo aqui esses timbres. Alguns timbres aqui que eu já gravei foi porque vocês pediram, então eu já também queria trazer, mas já que vocês já pediram, eu já passei pra frente na fila. Então deixa aí nos comentários qual álbum que você quer, porque dependendo eu já tenho ele listado pra fazer, mas posso fazer antes. Compartilha esse vídeo com quem gosta de Trivium, com quem é guitarrista e gosta de metal. Eu achei que esse timbre ficou bem legal, não só pra tocar Trivium, mas pra fazer outras coisas também. Então não só é um timbre parecido com o do álbum, como é um bom timbre. Isso é o mais importante. Compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, e eu acho que é isso que eu tenho pra dizer por hoje. Até a próxima!